Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um Usuela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Eu falei bom dia, mas é na verdade boa noite. Tá começando mais um Usuela aqui no seu canal Revolucionário Independente. Muito boas-vindas aí para vocês que estão já participando do chat aí do nosso Link 24 horas, estão comentando aí o dia inteiro na nossa programação. Começando o nosso programa cultural, com um debate aqui sobre a ditadura militar, preparando para as mobilizações de amanhã, né? Antes de eu passar aí o meu alô para os nossos participantes, meus companheiros aqui do Usuela, lembrando para você se inscrever na Causa Operária TV, se caso não for inscrito ainda, compartilha, se inscreve, compartilha o canal, nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos, compartilhe o nosso Link 24 horas e os programas do Usuela que estão aí na nossa playlist do canal, esse programa que é o programa mais antigo da Causa Operária TV, né? Depois, obviamente, da análise política da semana, né? Que é o nosso carro-chefe, o nosso programa mais antigo, de fato, mas o Usuela, né? Já completa aí mais de 3 anos, eu já perdi as contas da idade do Usuela, se não me engano, vai completar 4 anos agora, 4 ou 5 anos de existência o programa, né, no final desse ano. E estou aqui, nesta noite de terça-feira, com os companheiros Kaká. Boa noite, Kaká. Boa noite, Henrique. E o companheiro Antônio Vicente. Muito boa noite, Vicente. Boa noite. Tudo bom, Kaká? Tudo bom, Henrique? Hoje a gente está nesse programa fitoso aqui, bonito, né? Um formato. Novo formato, com o fundinho do Usuela ali, vamos lá. Começando aqui. Gente, é o seguinte, hoje o nosso tema é a ditadura militar, né? Eu vou aproveitar para abrir o nosso programa aqui, né? E depois a gente fala um pouco mais disso daí, chamando o pessoal a participar dos atos amanhã, né? Estaremos aí em várias capitais, em várias cidades do país, organizando um contra-ato, né? Contra esses fascistas que estão aí preparando a comemoração da ditadura militar, que na verdade é uma ameaça de um novo golpe militar, um novo golpe de Estado, né? É isso que significa essa comemoração aí por parte do governo Bolsonaro, que conseguiu autorização para comemorar oficialmente o golpe. E estaremos aí amanhã nas ruas mostrando que não tem que dar sossego aí para esses fascistas, para esses militares que, na verdade, estão aí, como a gente vai ver nesse programa de hoje, né? Nosso programa é de cultura, eles estão aí para devastar tudo o que de bom, né, a sociedade, aí, o povo brasileiro pode criar, né? E a parte cultural, né, é uma parte essencial desse trabalho de destruição, né, que os fascistas, que os militares promovem, né, depois que eles dão um golpe de Estado. Então já convido o pessoal a estar na rua. Amanhã aqui em São Paulo estaremos com a bateria Zumbi dos Palmares, nós aí da bateria Zumbi dos Palmares estaremos lá. Chamamos também os companheiros aí que são de organizações culturais, de banda e tudo mais, também para ir, né, ajudar a convocar o ato, ir na rua, ir para a rua, né. Aí, por falar nisso, na COTV nós temos alguns vídeos, não vamos conseguir passar aqui agora, mas temos alguns vídeos aí de companheiros convocando para o ato, incluindo o companheiro aí, o Mal da banda Garotos Podres, que é nosso amigo e parceiro, e mandou também um vídeo aí chamando o pessoal a participar desse ato de amanhã. Bom, dito isso, né, dando esse pontapé inicial, nós decidimos fazer um programa hoje debater um pouco sobre a cultura na ditadura militar, né? Tem um mito, né? A primeira coisa que eu queria levantar para vocês comentarem, é sobre o mito que tem de que a ditadura, né, teria sido assim uma maravilha, porque ela, por algum motivo, ela instigou a criatividade dos artistas, etc. e tal. Então, na ditadura, nós teríamos aí a formação de grandes artistas, etc. Né? É uma visão um pouco complexa, né, um pouco contraditória, mas mostra também que o pessoal não para pensar o que significa o próprio regime fascista, né?
que existe para estrangular todo tipo de desenvolvimento, né, espontâneo, desenvolvimento, todo tipo de manifestação popular, etc. e tal, incluindo a cultura. Porque, obviamente, se nós temos aí um regime político que é uma ditadura, né, esse regime não pode permitir nenhum tipo de manifestação popular, nenhum tipo de manifestação espontânea. Ele precisa estrangular tudo que apareça, incluindo, né, as artes. Então, eu jogo a bola aí para vocês, para a gente fazer os primeiros comentários aí sobre essa questão. Bom, vou falar para o Kaká começar, para não ter aquele problema de quem começa. Kaká, Isso. bola está com você. Bem, a gente decidiu aqui tratar um pouco do tema, né, em função aí das nossas atividades aí dos contratos de amanhã, do dia 31, né, e também esse episódio aqui também vai na onda do episódio que a gente fez do podcast Música de Classe, que saiu sexta-feira passada? Sexta, do Construção, né? Que a gente fez sexta-feira passada. Construção do Chico Buarque, que inclusive, ele se relaciona muito com isso que você comentou, do problema da ditadura, né? Existe, assim, uma concepção aí por parte de algumas pessoas, né, que é errada. Ela é correta em um certo sentido, mas você vê que o cerne que a pessoa dá para essa concepção é errado, né? Que é a ideia de que a ditadura, em função aí da censura que a ditadura promoveu, né, e as complicações que foram impostas para os artistas, né, isso aí é um raciocínio mais comum, pensando assim nos músicos da MPB, da música popular, né, existe uma concepção de que essa censura, esses percalços, eles teriam aí digamos assim, elevado a régua, né, da produção cultural durante a ditadura militar, no sentido que a censura teria provocado aí um avanço na erudição aí dos músicos, da capacidade deles, né, de produção musical, né? Por um lado, isso é correto, né? Se você olha a coisa em absoluto, realmente, né? A situação pressionou aquele, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do músico, né? A situação pressionou aquele artista a produzir uma coisa com uma série de aspectos aí que agregaram qualidade, né, àquela produção, mas não necessariamente esses passos que foram dados aí eram necessários, né, no primeiro momento, e não necessariamente o sujeito tinha vontade ou interesse de colocar isso daí nas suas produções, né? O Chico, no episódio do Música de Classe, ele comentou que perguntaram pro Chico Buarque sobre esse negócio aí das metáforas, né, da produção musical com essas analogias e esses obscurantismos aí, né, duplos sentidos e afim. E ele teria respondido assim que perguntaram, né, se ele achava bom isso, ele falou, claro que não, acho isso uma merda, porque não nesses termos, né, mas falou, claro que não, preferia não ter que lidar com isso daí, mas eu fui obrigado. E é fato, né, quando você olha, tudo bem, é um estímulo para a produção, mas você vê que é uma coisa que obriga o sujeito a fazer uma coisa que ele não quer, né? Essas músicas, por mais bem feitas que elas sejam, elas são aí obras de um sujeito tentando fazer uma coisa que ele muito bem preferia não ter feito, que era ter que ficar lá várias horas rachando, não sei o que, e com certeza foi enviado uma vez, aí vetou, aí volta pro músico, o músico vai lá dar uma escrita ali, ajeita um pedacinho, dá aquele jeitinho brasileiro, conversa com um, conversa com o outro, não sei o que, fala com um empresário, pá, volta a música, acho que isso aqui não tá bom, aí o cara dá uma desenrolada ali, pá, molha a mão de alguém, e aí a música acaba saindo, mas mesmo assim toda engessada, toda remendada, de coisas que o cara preferia não estar falando, ele preferia falar abertamente o que ele acha, mas ele opta por fazer isso daí para salvar o próprio pescoço e muitas vezes para que a música consiga sair de fato, porque sem isso daí ela nem saía, ela saía. Então
assim, você pode ver a coisa desse ponto de vista de que é um avanço, mas se você for olhar a coisa em termos absolutos, tem que ver que, primeiro, que isso daí é um negócio que priva, né, uma camada grande de artistas da produção artística, né? Isso eu acho engraçado, porque esse pensamento da ditadura ele não é um pensamento propriamente de direita, né? Porque a direita acha que esses músicos que driblaram aí a censura através de recursos, eles foram aí, que eles eram vagabundos, esquerdistas, comunistas, desgraçados, assassinos, não sei o quê, né? Mas, em geral, esse pensamento de que a ditadura impulsionou a cultura é um pensamento de gente de esquerda, meio confusa. É engraçado porque o mesmo pensamento conflita com essa ideia de representatividade, né? Porque esse negócio acaba elitizando um pouco a arte, porque exige da pessoa uma cultura muito maior para a produção de uma música, de um poema, de alguma coisa, porque o recurso que a pessoa precisa empregar na produção daquilo ali é muito maior, né? Para suprir aí essas camuflagens, né? E de maneira a manter a coisa uma coisa esteticamente valorosa, que tem um conteúdo, né? Se ele quer passar aquele conteúdo que ele queria, né? Ele vai precisar aí de muito recurso para mascarar esse conteúdo de forma a passar pelas mãos do censor da ditadura, que tudo bem, o sujeito era em geral, os caras que faziam a censura, né, liam ali as letras, as músicas e tal, eles em geral eles eram os verdadeiros idiotas, mas mesmo assim, o sujeito ainda precisa, a pessoa que está fazendo a música ou a poesia ou o livro ou qualquer outra coisa, acaba tendo aí de ter um esforço muito maior e um acesso, um recurso muito maior na produção, porque músicas, dependendo da música, ela simplesmente não saía, e tem algumas formulações aí que certamente não iam dar resultado, né? Se a gente fosse olhar, é bem capaz aí que você pegasse músicas, por exemplo, de pessoas que falam mais na lata, né? Como a gente fez o episódio no Música de Classe sobre o Bezerra da Silva, por exemplo, seriam esse pessoal aí ia ter dificuldade, né? Enquanto esse grande benefício aí, por mais que ele seja um pequeno salto aí na produção cultural, ele acaba sendo aí um fator restritivo muito grande. Vicente, eu queria que você falasse, o Cacali levantou a questão da música, né? A música, inclusive, sofreu com isso também, mas, de uma certa maneira, ela teve algumas exceções mais importantes, como o próprio disco Construção, do Chico Buarque. A gente pode discutir até um pouco disso, né? Eu acho que, na minha opinião, a música tem uma vantagem, né, sobre as outras artes, mas eu queria que você falasse também das outras artes, né? Como a ditadura acabou estrangulando todo um movimento que existia aí, principalmente nos anos 60, que estava em ascensão, né, um movimento impulsionado pelo movimento de massas que havia, né, naquele momento, antes da ditadura, e que depois disso daí eles promoveram uma devastação. Bem, estão me ouvindo? Uhum. Você sabe, Henrique, enquanto o Cacá estava falando, né, eu estava aqui pensando, e essa afirmação aí, né, que você colocou logo no começo, né, ela, assim, é tão complicada, né, que eu ficava pensando como é que você vai discutir, não é? Uma coisa assim que até certo ponto não faz muito sentido, não é? Vocês sabem essa questão assim, o que é um discurso mais depurado, não é? Vamos examinar essas coisas assim, aí a gente vai chegando nas outras formas de arte, né? O que isso significa, né? É um discurso assim cheio de figura de linguagem, de metáfora, que você tem todo um código aí para você entender que quando o cara fala que o sol está nascendo é porque a liberdade... Bem, isso está no hino nacional, né? Uma metáfora até desgastada. Mas, veja, é disso que a gente está falando, não é? Porque existe uma forma assim, de argumentação que ele é mais direto, né? Que ele é mais, assim, ela vai mais diretamente ao ponto. Isso não quer dizer que ela seja melhor nem pior,
Mas sempre que você tem, assim, regimes de ditadura, de censura, não é? Que até uma noção de democracia assim, bastante tênue, ela acaba sendo meio que extinta, né, sufocada, né, colocada de lado, você acaba tendo uma oscilação, assim, isso não é só no Brasil, na época da ditadura, não, né? Em toda a história, assim, de um modo geral, uma história da retórica, você encontra isso, não é? Numa época em que você tem mais liberdade, a retórica é a arte de argumentar. Na época que você tem um pouco mais, quando você tem censura, né? Ela vira a arte de enfeitar o discurso, de driblar, de... Então, isso que aconteceu na música popular é comum que tenha acontecido, né? Agora, o que isso aconteceu? Isso melhorou a música, deixou ela mais poética, menos poética? Isso não faz sentido também, né? Porque você pode ter coisas bem feitas, assim, cheias de metáfora, e outras não, e isso não é um critério de qualidade, né? A gente está falando aí da construção, né? A construção acho que é de 71, não é? Se você for examinar boa parte da história da música popular brasileira, uma das poucas músicas que fala de operário, né? De camponês tem um monte, mas de operário mesmo, a construção é uma das poucas, né? E qual é a solução que você tem lá, não é? É um cara, né, que ele é uma vítima de toda aquela situação, mas que ele aborda uma questão que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado, ele cai da construção porque ele está bêbado, não é? Ele bebe para ele suportar aquela condição de trabalho. É essa a história. Pode ver que ele vai trocando as palavras, isso está até explícito, né? Ele falou que eu passo bêbado. Então, ele está falando disso. Então, você veja, mesmo nesse momento, ele coloca o proletariado sob pressão. O Pedro Pedreiro, que é bem mais antiga, né? É o cara que está lá esperando o trem, ele começa a refletir, mas ele também volta atrás, né? Então, você vê assim que mesmo nessa questão, mesmo sob metáfora, seja lá o que for, isso quase não acontece, né? Uma poesia que seja assim, que fale a respeito de uma revolução, etc., é muito difícil, né? Metaforicamente, você vai encontrar, assim, a tematização do operário, e aí, do operário, não, perdão, do camponês. Isso aparece muito, né? O camponês que está lá trabalhando, aí ele tem uma interação com a natureza, aí aquilo, a retomada dele. Isso eu estou falando, assim, né? Em boa parte da MPB dessa época aí, né? De 60 até um pouco anterior. Você pega isso daí, é um retrato que o Trotsky dá da Revolução Russa, né? E você vai imaginar, ele aponta das poesias com literatura e revolução, ele fala disso, né? Qual que está falando do proletariado? Onde é que ele aparece, né? Esses poetas todos aqui, né? Ele pega até o Mayakovsky, até aqueles que são assim, que ele chama de companheiros, né? Que estão lá, que não são contra-revolucionários, mas ele vai mostrando, né? Todos os aspectos que aquela poética assume dentro daquilo. Então, isso seria uma coisa legal de discutir, né? Onde é que aparece o proletário, como é que isso acontece nessa canção, não é? Essa discussão ela também era meio colocada de lado, aí você fica nessa questão das metáforas, do furar a censura. Mas a gente está falando do Chico Buarque, a gente está falando de figuras, não estou dizendo que ele teria um benefício aí, ele até tem, quando filho de um professor, sabe? E não é um professor qualquer, um professor que molda, não é? E não é só o professor, é a família inteira, né? Você vê assim, até hoje você encontra a família Buarque na literatura. Isso eu não estou dizendo que é uma presença ruim, hein? Uma presença até boa, até bastante interessante. Mas a questão é que ele não era um compositor qualquer, né? Vamos pensar bem assim, né? Ele era um cara assim que ele era um artista burguês, né? Então, ele vai para a Itália, ele fica lá numa boa. Você vê alguns outros artistas assim, não foi tão fácil assim se virar. Músicos, como, por exemplo, Tenório Júnior, ele numa turnê na Argentina, ele sumiu. Acharam que ele era um cara assim, que estava lá do Partido Comunista. Ele sumiu, não voltou para o Brasil. Né? Então, esse fica meio... Ninguém fala desses caras. Né? Agora, vamos voltar a essa questão. Né? A cultura que tinha, tanto na música, quem sabe de música da década de 50, 60, vai lembrar assim, Edson Machado, vai lembrar do Paulo Moura, do próprio Tenório Júnior. É uma turma muito da pesada, né, que sumiu do cenário. Eles não estavam cumprindo uma condição da indústria cultural que estava se colocando naquele momento. E ela se voltou justamente para essas figuras, né, que estavam aparecendo na MPB, que eram da burguesia, né, Chico Buarque, Caetano Veloso, toda essa turma.
E alguns com ideias, assim, a gente, o pessoal não gosta que a gente fala, mas são ideias neoliberais, assim, liberais, assim, desde aquela época. Isso no Caetano Veloso é evidente, você viu o projeto de Tropicália, ele quer estar na moda, sabe? Tipo umas coisas, com o Andy Warhol dos Trópicos, e o tiro sai pela culatra, né? Vira o que tá aí, né? A questão do liberaloide não é de se espantar, isso vem desde aquela época. Então, são essas figuras meio que emplacaram na indústria cultural, que deram um tom da MPB, não é? Porque tem uma série de vertentes aí que ficam de fora, né? Eles dão um certo tom, assim, e fica... vai embora, assim, eles normativizaram certos temas, certas pegadas, certos ritmos, e muita coisa assim ficou de fora. E muitos desses músicos, assim, vou dar um exemplo, já falou no Zuela o ano passado, muitos músicos que não tinham, talvez, até um engajamento político, mas porque você tem um sufocamento da cultura de um modo geral, eles foram embora para os Estados Unidos. Aí, tipo, aí Ailton Moreira foi tocar com o Miles Davis, né? Naná Vasconcelos, ela vai tocar com esses caras. Essa todo um cenário que tem que ser mostrado também. São outras propostas de MPB que acabaram aparecendo em alguns países, mas, assim, aquilo muito pontual. A arte assim, no terceiro mundo, ela se parece muito com aquilo que a gente discute assim, na política, do país de terceiro mundo que não consegue fazer a revolução, não é? Ela não consegue se firmar porque ela fica revelia, na nossa época, da indústria cultural. Ela não se firma, né? Então, essa história de que era bom, assim, de que... Eu acho isso discutível, né? Acho que a gente tem que mostrar assim, o teatro dançou, o cinema dançou, né? A minha adolescência, que foi, eu nasci em 64, né? No ano do golpe. Eu nasci em maio, né, um mês depois, 15 dias depois. E não tinha cultura brasileira, cinema. A MPB tinha essa da indústria cultural, mas as outras vertentes que depois você vai ver, né, que é até difícil de resgatar, vai ficando de fora, né, desse conjunto aí. Eu só fui ler, assim, filme do Glauber Rocha, ler livros desses caras, assim, Augusto Boal, depois da abertura, né, que aí isso voltou. Aí, quer dizer, toda a minha adolescência não teve nada de cultura brasileira, assim, no máximo essa MPB. Então, essa história de ditadura, ela destrói a cultura, né? Ela tem que destruir tudo aquilo que não concorda com ela. Então, ela vai passando assim como um trator em cima de tudo, né? É mais ou menos essa a ideia, né, que a ditadura promove. Ela promove um tipo de cultura, né? As demais ela deixa de lado. É isso aí. Eu queria, então, levantar, já que a gente está falando bastante nessa questão da música, né? Eu vejo também, não sei o que vocês acham, eu vejo um pouco a coisa no seguinte sentido, né? Primeiro que a música popular brasileira é um fator aí muito, muito forte, né? Talvez entre todos os tipos de arte que foram feitos aí no Brasil, né? A música talvez seja o mais importante, né? Porque a música brasileira ela é marcadamente, reconhecidamente como uma música muito diversa e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido a ação da ditadura foi mais dificultada por isso daí, né? Em outro sentido também, que o Vicente passou também, acho que por essa questão, né? A música ao mesmo tempo ela tem aí ela guarda determinada utilização pelos próprios meios industriais, né? Por exemplo, pelos próprios meios dos monopólios imperialistas, né? Por exemplo, o álbum Construção, do Chico Buarque, é um álbum maravilhoso, etc. Isso daí não retira a qualidade dele, mas, obviamente, né, ele foi prensado, ele foi distribuído por uma multinacional, pela Philips. Então, quer dizer, você tem a música brasileira, ela estava fortalecida de uma certa maneira que permitiu também com que esses artistas que tinham mais condições, como o Vicente falou, de conseguir manter uma determinada qualidade nisso daí. Eu vejo a coisa nesse sentido. Agora, se a gente olhar a coisa em perspectiva, nós vamos ver que nós tivemos nós tivemos um corte muito drástico, né? Porque se a gente comparar o movimento cultural, muita gente fala assim, muita gente lembra o seguinte, ditadura, aí a pessoa lembra do Geraldo Vandré, a pessoa lembra dos grandes festivais,
né? Esse tipo de coisa. Mas tudo isso daí foi antes da ditadura, né? E culminou em 68 com o AI-5, né? Então, se a gente olhar a coisa bem em perspectiva, nós vamos ver que a efervescência cultural, do ponto de vista de um grande movimento, né, que estava crescendo ali, ele foi totalmente cortado pela ditadura militar, né? E aí, lógico, aí você tem, né, artistas que têm mais condições, né, pessoas que têm, inclusive, né, como o Vicente falou, Chico Buarque, ele é um cara que tinha mais condições, inclusive intelectuais, de dar conta desse problema, né, de continuar criando nesse meio, nessas adversidades, né. E agora, se a gente olhar em perspectiva, o próprio Geraldo Vandré, a gente até falou disso daí bastante no nosso podcast Música de Classe, o próprio Geraldo Vandré, depois de 68, ele, de uma certa maneira, ele se perde, né? Ele não dá conta daquilo que acontece, né? Daquela pressão toda, daquela repressão e tudo mais. E, né, eu acrescento aqui, né, o problema da própria política dos fascistas, e que foi, né, seguida aí por todas as ditaduras militares depois do fascismo, que é destruir a intelectualidade nacional, né? Então você começa a proibir todo tipo você começa a proibir livros, começa a perseguir as pessoas pelo que elas falam, você começa a colocar interventor nas universidades, né? Você começa a querer podar a ciência, né? Tudo isso daí colabora para que você tenha não um desenvolvimento, mas um retrocesso do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual do país, né? E essa é uma função importante da ditadura, né? Por exemplo, até jogando aqui para o Vicente, né, eu queria que ele falasse um pouquinho do cinema, porque eu acho que o cinema é interessante, porque o cinema ele não tem a mesma força que tem a música popular brasileira, apesar de ser uma arte que depende da indústria e tudo mais também, mas o cinema, a ditadura, ela consegue, como é uma ditadura pró-imperialista, eles acabam com o cinema e falam, todo aquele movimento que tinha do cinema novo, etc e tal, ele floresce principalmente antes da ditadura, depois ele começa a entrar numa certa decadência, né? Começa a ter dificuldades na criação e tudo mais, mas acho que o Vicente até tem uma noção de mais cronológica melhor aí para falar disso daí, né? Que eu acho que é interessante também. Olha, Henrique, eu assim, eu sou diletante com cinema, né? Tipo, como nós aqui, gosta de assistir um filme brasileiro, mas eu me lembro, assim, que quando... Me lembro de assistir filmes, assim, tipo Na Senda do Crime, Tico no Fubá. Isso passava bem, passava na televisão, né? Isso era da Vera Cruz. A Vera Cruz, ela foi antes de 64, bem antes disso, né? Aqueles filmes lá do Mazzaropi, Sai da Frente, né? Acho que é o primeiro filme do Mazzaropi, foi feito na Vera Cruz. A Vera Cruz é uma indústria que ela foi falida, né? Por causa de monopólio. Você pergunta para... Os relatos do Glauber, se você for procurar o Glauber falando da Vera Cruz, o Glauber Rocha, ele conta toda a história, né? E eu lembro que até no Zoela passada a gente comentou isso. O filme O Cangaceiro, né? Aí precisaria ver as datas, tudo direitinho, mas ele foi bastante premiado, né? Ele lançou o Brasil, né, no cinema, né? E o próprio cinema novo também, no cinema internacional, o pessoal começou a olhar mais para o Brasil. E qualquer livro de história do cinema cita o Glauber Rocha, fala do cinema novo, fala do Cangaceiro, né? Acho que é Lima Barreto, né? O mesmo do escritor. E ele, com todas as críticas, eu lembro que o Glauber falava que era um filme que ele chamava de Cangas Western, né? Que era misturar western com cangaceiro, mas com todas essas críticas ele sempre defendeu o cinema, né? Porque falando que, afinal de contas, era cinema brasileiro, etc. E eu me lembro assim que você consegue, né? É muito mais difícil fazer um filme, né? Claro, do que você fazer uma canção, um poema. Então você faz, põe lá na sua gaveta, né? O filme não, né? Ele tem um roteiro, uma equipe, isso vai uma grana. Mas eles conseguiam financiamento
Né? Você vê Deus, o Diabo na Terra do Sol, um filme que deve ter saído caro. Quer ver o Terra em Transe, né? Eles lidavam com atores assim que na época tinham bastante destaque, a Paula Altran, Geraldo Del Rey, não? O Cotton Bastos, era um pessoal do teatro, quer dizer, era toda uma equipe ali, e aí, para fazer aquele tipo de filme, ó, você precisa de uma equipe com mais dinheiro, com mais financiamento. Quando isso começa a entrar em crise, você começa a ter uma solução mais barata, que é o cinema alternativo, não é? O Sganzella, aquele pessoal, é mais barato fazer aquele tipo de filme. Eu lembro que muitas vezes ele filmava a Helene Inês e o filme ia embora, né? Ela tinha sempre teve muito talento, não, ela está viva, né? Felizmente, um talento fantástico, ela sabe improvisar como ninguém, né? E aí o filme vai, mas assim, chega um momento que nem isso os caras conseguem fazer, porque eles tiveram que sair do Brasil, né? Ele, o Júlio Bressani, né, por causa de pressão de ditadura. Agora você vai ver os filmes que eles faziam, né? Fala, mas por que estão censurando esses caras, né? Qual é a liberdade que tem que incomoda tanto, né? Esse tipo de censura, né? Esse tipo não estou dizendo que os filmes não sejam revolucionários, não é isso, né? Mas, enfim, né? Existe uma perseguição ideológica a qualquer forma de pensamento. Eles estão passando como um trator em cima de tudo. Então você não tem escapatória. Então, assim, dança o cinema, dança o teatro, dança isso que você falou da intelectualidade. Eu me lembro assim que o pessoal debatia, né? Se você vai em jornal, revista de moda, saía artigo assim, pessoal dos concretistas, né? Eles faziam debate no jornal com outras correntes literárias. Aí de repente tudo isso vai sumindo, né? Porque essa intelectualidade vai sendo apagada. E também você vai criando uma ideia bastante tosca, né? De que o intelectual é elitista, né? De que ele vai te contar uma história. Tem um pouco isso, não é? Mas esse apagamento das pessoas que pensam, tal, isso é bastante de direita, né? Isso é uma coisa bem forte, né? Nessas ditaduras, o pessoal não se dá conta, não. Aí é por aí afora. O cinema, ele acabou. Se a gente pergunta para qualquer cineasta, eles vão contar que a história do cinema brasileiro é desses soluços. Vera Cruz não consegue. Cinema novo, vai indo, não consegue. O cinema marginal. Qual é o traço comum deles, né? O barateamento do filme. Chega uma hora que você fala, peraí, né? Como que isso é tratado? Aí, de repente, aparece uma figura, não sei se ele disse isso, mas isso é bem plausível, né? Tipo, o Bolsonaro falar que o cinema brasileiro não presta, né? Quem é esse cara que talvez nem consiga, como eu vi dizendo, não consegue nem acompanhar a legenda para falar do cinema brasileiro? Mas isso é uma opinião geral. O cinema brasileiro é uma besteira, só tem pornô chanchada, né? Então é isso, né? Aquela velha história de desvalorização da cultura. Onde que a desvalorização da cultura, né? Uma cultura que vai dinamitando, né? Tudo aquilo que poderia dar em alguma coisa. Né? Posso fazer um comentário sobre uma coisa que me veio lá atrás quando o Henrique falou sobre o negócio dos reitores das universidades, né? A ditadura é uma coisa que ela faz também, que ela promove, né? E é um impacto de médio e longo prazo, né? Na cultura também, ainda mais quando a ditadura se estende por um longo período de tempo, é meio que a destruição do conhecimento adquirido, né? Quando a gente você vai conversar com gente que teve aí o desprazer de estudar na escola, né? Durante a ditadura, fala que uma série de conhecimentos aí, eles não eram passados, né? E a pessoa só entra em contato com determinado conhecimento por fora, né? Então, você tem aí relatos de pessoas que só vão conhecer no exterior que determinada coisa até existia, né? Principalmente conteúdo de esquerda, claro, né? Você tem aí relatos assim, né? Que a pessoa só vai descobrir que existe livro editado assim do Che Guevara, do Lenin, então depois que o cara sai do Brasil vai para outro lugar e tal. Mas também o conteúdo das aulas nas escolas, nas faculdades, ele fica mais raso, né? Esse comentário que o Vicente fez sobre uma perseguição, digamos assim, à intelectualidade, não é a intelectualidade como grupo social, mas a intelectualidade, sim, do ponto de vista do conhecimento, né? Que
a ditadura ela procura correr atrás de tudo quanto é pensamento mais aprofundado, né? Porque, em um certo sentido, todos esses pensamentos eles são já uma ameaça, porque na medida que você cultiva uma intelectualidade, você cultiva aí um conhecimento maior, tal, você vai acabar caindo aí sobre uma necessidade de maiores voos. Aí isso daí em algum momento vai cair por fora dos interesses, né? No caso da ditadura militar, a ditadura, se você é uma pessoa minimamente que pensa um pouco, né, você ia perceber os impactos que a ditadura militar no Brasil causou, né, do ponto de vista da subordinação à economia estrangeira, da perda da soberania nacional, né? A gente vê aí também declarações absurdas aí por parte do governo que mostravam assim uma diminuição assim das liberdades democráticas. Tudo isso daí acaba que uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, um certo esclarecimento a mais, vai perceber que isso daí é essencial e vai começar a correr atrás disso. A ditadura, nesse sentido, ela vai suprimir qualquer cultivo aí do conhecimento por uma questão de sobrevivência dela. Então, se as pessoas começam a ser mais conscientes, elas percebem que a ditadura é uma desgraça, né, que embarrera aí uma série de desenvolvimentos e destrói os desenvolvimentos que já existem, né? No caso, por exemplo, o Henrique citou o negócio de 68, né? O movimento de 68 ele foi totalmente demolido pelo AI-5 aqui no Brasil, né? E aí ele ficou aí, a música, digamos assim, de protesto no Brasil, ela foi totalmente demolida, ela só foi voltar aí de fato a estar em pauta, né, em 71 com o disco do Chico Buarque, Construção. Nesse meio tempo a gente teve aí o tropicalismo, que é esse falso radicalismo besta que a gente já discutiu algumas vezes no Música de Classe. A gente vai ter aí Jovem Guarda, vai ter aí muita música estrangeira, tal, não desmerecendo a qualidade dessas produções, mas a gente vê que é um retrocesso do ponto de vista da consciência dos artistas no Brasil e tudo, né? E é meio assim como se a cultura nacional, né, naquele momento de 68, ela era como se fosse um edifício se construindo, né? Esse edifício aí, no meio do caminho, foi demolido pela ditadura e começaram a construir de novo, né? Porque por mais que a gente tenha aí influências, pessoas dos mesmos movimentos, tudo, o que veio a se manifestar em 71 e que veio dar continuidade é um movimento diferente do de 68, né? É outra coisa. E a coisa também se desenvolveu por um outro caminho, até porque as condições sociais, materiais, eram diferentes das condições em 68, né? E isso se dá em grande medida por causa do golpe de Estado, o desenvolvimento da situação foi um desenvolvimento à direita, né? E aí essas produções aí, elas refletiram aí a guinada total da situação, né? Foi de uma situação muito, muito radicalizada para uma situação profundamente reacionária, né? E acaba que você corta, né, no meio do caminho aí um desenvolvimento político importante, um desenvolvimento da arte, né? E você meio que perde isso, né? Porque finalmente aquilo lá parou ali e a gente teve um desenvolvimento, foi em outro sentido, né? E aí esse segundo desenvolvimento teve seu começo, meio, fim e tal. E aí agora, né, não dá para dizer que a gente está na iminência de perder grandes coisas com uma nova ditadura, porque não tem grandes coisas desde a época do neoliberalismo. Mas, de fato, que a coisa aí, o que tem de bom, se tem algo de bom, a ditadura vem e passa que nem um trator por cima. Eu diria até, né, também um pouco, pulando um pouco para frente aí, que a coisa ela volta a ter um respiro, né, a cultura brasileira, quando a ditadura começa a cair. Que aí vocês vejam a diferença também, né, de você ter algumas produções culturais que são exceções, né, que são pessoas que se esforçam ali para fazer alguma coisa no meio daquela diversidade toda,
quando você tem finalmente a abertura e as greves do ABC e a ditadura começa a cair, como que a coisa ela volta a ter uma efervescência, né? Ela volta a ter um respiro, né? Independente das considerações, dos detalhes que a gente possa fazer do que surgiu depois disso. Mas é muito nítido, né? Acho que para quem viveu naquela época devia ser muito nítido que aquela que volta a ter um respiro a coisa, né? Você tem grandes comícios, grandes movimentos, os artistas começam a tocar naqueles comícios, você tem inclusive alguns filmes que começam a ser produzidos, literatura, um monte de coisa volta a aparecer, né? Isso volta mesmo, né? Isso eu fui testemunha disso, assim, era minha adolescência, em 80 e tal, eu estava com 18 20 anos, por aí. E realmente tudo isso volta a aparecer. Você começa a ter, assim, eu lembro aqui em São Paulo, né, que eu testemunhei, né, eu lembro onde é hoje lá, a Praça Benedito Calixto, lá na Vila Madalena, tinha a Lira Paulistana, era lá. E lá você começa a florescer a música independente, né, que era basicamente música instrumental. Quando o pessoal fala, assim, lembra muito do pessoal do Rio Barnabé, esse pessoal aí, o Itamar Assunção, mas o começo mesmo foi o pessoal do jazz, né, vamos dizer assim, o proletariado musical, aqueles que acompanhavam os artistas, mas tinham suas bandas, suas propostas, não é? E aí esse pessoal começou a gravar disco independentemente, né? Disco, gente, assim, não é um CD, né? Era o vinilzão, né? E isso é só nessa época mesmo, quando você começa a ter um respiro, começa a voltar a literatura, um monte de livro que não tinha sido publicado volta a ser publicado de novo, né? Artistas voltam para o Brasil, né? Isso daí é terrível, né? Eu adolescente, assim, começa a ver um pessoal voltando, você fala, meu, quem são esses caras, né? E aí o leque se abre, né? Aí você começa a ter uma produção mais plurívoca, né? Então, que você tenha mais discussão, que você tenha opiniões mais conflitantes, né? E sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Espero que essa época não volte nunca mais, porque é um horror, né? É um horror mesmo. Acaba tudo. Isso que o Kaká comentou, assim, né? O que veio depois, né? Vem muita coisa, né? Mas aí volta a entrar aquela história assim do monopólio, do equilíbrio, da indústria cultural, né? Aí acaba o vinil, entra o CD, como é que esse pessoal entrou nesse mercado, né? Então tudo acaba sendo bastante difícil, né, para o artista do terceiro mundo por causa dessas questões, né? E além dessa dificuldade de enfrentar assim governos totalitários, né, que não te dão o menor incentivo, aí fica complicado mesmo, né? Então você vê, imagina na década de 60, né, que você tinha lá muita coisa acontecendo, vai cinema novo, tinha o pessoal do Teatro Oficina, isso para falar em eixo Rio-São Paulo, né? Então, tem um monte de outras coisas ao longo do Brasil, né? Isso vai se esvaziando, e hoje você fala, cadê o Teatro Nacional, né? Mesmo antes da pandemia, né? Eram praticamente poucos atores que iam assistir as poucas peças, né? Em que todos os atores trabalhavam, ficava muito no circuito de teatros muito pequenos, né? A literatura, né? São pessoas que se leem a si próprios, né? Quando muito, né? Um grupo de poetas e aí o cara faz um lançamento de um livro que circula muito pouco, né? Falta uma discussão sobre isso aí, uma discussão maior, então fica tudo muito, muito emperrado. Você pode ver até nessas mídias alternativas, assim, não tem muita discussão sobre cultura, um programa sobre literatura, sobre música, para se discutir sobre isso, tem, né? É muito difícil você encontrar. Você encontra, talvez você chame algum artista que está aí na onda, ou seja lá o que for, que apareceu no Big Brother, mas para trocar uma ideia, falar de arte, discutir isso com mais é raro, acho até impossível achar, você quase não acha, né? Então isso é um resultado, né, de uma ditadura de 64, né, essa destruição da arte. O Kaká falou, mas o que sobrou? Tal? Não sobrou quase nada, né? Imagina se você tem de novo, vai realmente não sobrará nada, né? Porque como é que você vai revitalizar tudo isso, né?
É complicado. Isso porque a gente não falou de arte popular, né, da arte de periferia, arte de favela, né, que também acaba encontrando a repressão. Né? Você pode ver, não tem um monte de MC, de artista aí que está sendo reprimido? Né? Eu vejo pelas notícias aqui da Céu TV. Você vai falar, Cacá? Se você não for falar, eu ia dar um exemplo atual, né, de como a ditadura, os golpistas, eles atuam contra a cultura, né? Vocês devem se lembrar que ainda no governo Temer, o Museu Nacional foi incendiado. Destruíram o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o museu mais antigo do país. Simplesmente virou cinza, negócio criminoso, né? E diga-se de passagem, esse crime aí aconteceu com muitos museus, né? Que na medida em que a burguesia não quer gastar, entre aspas, nem nada, nenhum dinheirinho com a cultura no país, né? Foi cada vez mais comum que esse tipo de coisa aconteça, né? Bom, o Museu Nacional foi destruído por um incêndio em 2018, em setembro de 2018. Bom, um crime contra o povo brasileiro, contra a cultura brasileira, etc. e tal. Aí, né, nós temos, obviamente, aí um esforço aí para reconstruir o museu, né, recolher as cinzas, tentar. É até um negócio meio. É muito triste, né? Porque os caras ficam recolhendo lá no meio do entulho, vendo o que eles conseguem resgatar de coisas assim. Pré-históricas, um negócio assim absurdo. E aí nós temos uma parte dos bolsonaristas, ligado ao agora ex-ministro Ernesto Araújo, né, que são monarquistas e que querem aproveitar a situação, aproveitar que o museu foi demolido aí por um incêndio, para reconstruir o museu e tornar, não um museu, mas um parque imperial, uma casa imperial, né? Para lembrar as coisas da época do Império, etc. e tal, né? E aí as coisas do museu ficariam num prédio anexo ali, né? Do prédio principal, do prédio histórico, né? Eles alegam, né? Obviamente que a casa onde é o museu era a residência do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, seja lá o que for, né? Mas o que chama atenção, né, nesse caso, é como a direita age, né, conscientemente contra a cultura, né? Primeiro eles vão lá e colocam fogo no museu, porque a palavra certa é essa, né? Com a política aí dos golpistas, eles colocaram fogo no museu, né? Porque não tinha... Onde é que já se viu um museu dessa importância, né, pegar fogo e destruir, né, o acervo quase todo, né, do museu. E aí, aproveitando a devastação física do negócio, colocaram fogo no negócio, eles vêm agora e querem fazer uma devastação ideológica. Querem aproveitar para fazer propaganda ideológica da monarquia, né? Que a gente pode... propaganda ideológica da extrema-direita, do que há de mais reacionário aí no país, né? Eu acho que isso daqui mostra que tudo isso, né? E isso acontecia na ditadura militar, tudo isso é uma política consciente contra a cultura nacional, né? Com vocês. Oi, Henrique. Vou falar porque eu vivi isso, assim, na minha história, né? Sabe? Isso é uma construção engraçada, né? Essa questão de nobilitar, né? Algumas figuras, né? Isso sempre aconteceu. Você pega o que é um barão, o que é um conde, né? Isso é um filho de uma puta que ganhou uma condecoração aí de um filho da puta maior. Não tem outra explicação, não é? Conde, barão, né? Aí aquele que condecora todo mundo é o rei, né? O pior de todos. Aí você pega assim, eu nem sei se isso ainda existe, acho que ainda existe álbum de figurinha, né?
Aí eu lembro que eu comprava álbum de figurinha moleque e tal, né? E em todos os álbuns, assim, por mais, assim, álbum de novela, de futebol, seja lá o que fosse, a primeira parte era a genealogia dos presidentes do Brasil, né? Começava no Dom Pedro I, claro, né? Ele vinha do Pedro II, aí depois vinha lá, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, aí vinha todos os presidentes e culminava, né, no, nos presidentes da ditadura militar. O que você faz? Isso, você está contando história com isso daí, né, com as figurinhas, com as caras deles, né? Você está pegando uma série de caras, você põe só a cara dele ali, não conta o que ele fez, né? Todas as barbaridades que esses caras fizeram, né? E até nessa questão do império, você não conta o quanto isso foi complexo, não é? Tipo assim, os golpes que o Dom Pedro I deu na questão da primeira constituinte, de ser otorgada, promulgada, né? Essa história de poder moderador, só fico olhando o STF com cargo vitalício, né? O cargo de senador na época da monarquia era vitalício, né? Você escolhia um cara lá que ia ficar o tempo inteiro lá. Então você vê assim, essas heranças de cargo vitalício que dá no que dá, vem disso daí, né? Vem desse tipo de costume, não é? Mas você não problematiza nada disso, com só os caras ali. Faz toda uma cultura, né? Você tem uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que fica ratificando, né? Tudo isso, dizendo, olha, foi assim mesmo, é disso que aconteceu, ninguém dá isso de um ponto de vista crítico, então você constrói uma genealogia de nobreza, em que você, por exemplo, tira esses caras daquele tipo de passado, né? Isso é um truque, não é? É uma construção que você faz, assim, sempre que o cara é um pé de chinelo, né? Não, porque ele quer bancar um nobre, aí ele vira isso, né? Então ele conta essas histórias, assim, pode ver que todos esses caras, assim, quando né, na nossa eles vão inventar um passado, assim, sou filho de Deus, sou filho de algo nobre, não é? Não tinha um papo lá do Alexandre o Grande, que a mãe dele falava que o pai era Zeus, né? Então você vê, né? Era o que faltava, né? Então você cria todas essas histórias, tipo, esse é pai desse e tal. Então você cria você nobilita essas pessoas com essa história de nobreza, como se a nobreza fosse algo bom por si mesmo. Esse pessoal cheio dessas coroas, né, essas múmias. E aí você constrói essa história. Aí aparecem esses caras aí que vêm com essa conversa. Pergunta para esse Ernesto Araújo o que esse cara conhece de história do Brasil. Eu duvido que ele conheça alguma coisa pelas besteiras que eles falam, né? Então fica assim, qual é a cultura desses caras? Quem são esses caras para falar em museu? Não é? Em que museu esse cara entrou, né? Para poder falar alguma coisa de cultura, sabe? Aí você cria assim toda uma ideia de que existe uma intelectualidade aí por trás. Olavo de Carvalho, quem é esse cara, né? Sabe? Então isso é bastante comum, né? Nesses regimes totalitários, você tentar construir uma nobreza, uma educação, toda uma coisa que vai combinar aí. Então, eu não me surpreendo desses caras aí ficarem falando desse papo de monarquia e tal. Eu participei, né, quando era bem mais novo, de um plebiscito no Brasil para escolher se era parlamentarismo, né, ou presidencialismo. Ganhou o presidencialismo, mas uma das escolhas era a monarquia, né? Quer dizer, olha o tipo de besteira que esse tipo de discurso ainda traz, né? Esse tipo de discussão. Acho que isso acabou, mas tá aqui, né? Os caras estão aí, né? O príncipe brasileiro, né? É isso aí. Kaká, quer falar alguma coisa? A gente estava conversando aqui antes do programa, né? Eu não sei por que eu lembrei disso justo agora, mas é curioso. Né? O aspecto da censura na ditadura militar, ele tem um detalhe que gera assim histórias, né? Que mostra assim que também o negócio da censura é uma coisa bárbara, porque você tem que ver quem que está censurando. Porque muitas vezes não é só um problema de limitar a liberdade de expressão das pessoas que estão fazendo política, mas assim, essas pessoas que promovem a censura e tudo mais, né, os ideólogos aí da censura, né, a direita conservadora, eles acabam que assim, eles são pessoas assim, extremamente incultas, né, um pessoal burro, assim, pra burro. E aí acaba, né, que na ditadura militar brasileira a gente viu algumas pérolas aí, né,
dos sensores e rastreadores aí de ilícitos, né? Ilícitos culturais, ilícitos políticos, dando aí umas gafes, né? A que eu conheço que é mais famosa é do cara que foi na casa de um sujeito aí, né? Procurando conteúdos comunistas, aí levou o milico levou embora da casa do cara, apreendido um exemplar de A Capital do Essa de Queiroz. E tem várias outras dessas também, se você procurar, né? A censura maluca, né? Não é só um negócio maluco escatológico, porque ela é uma censura em si, mas também porque o pessoal que executa essa censura, frequentemente, pelo fato deles apoiarem a censura, eles são os verdadeiros jumentos. Não tem a história lá do... São várias, né? Eu lembro que a gente estava rindo, assim, lá da física, né? Que prenderam os físicos porque eles estavam com o livro lá, Resistência dos Materiais, né? Que é um livro de... não teve o lance que liberaram a Sagrada Família do Marx, porque acharam que era um livro de religião. É uma coisa assim, embora. Essa eu não sabia. Liberaram o livro do Marx. Liberaram a Sagrada Família. Importante, né? Importante. Aí sim, pô. Mas e aquele da física, Vicente? Esse é da resistência dos materiais. Os físicos foram perseguidos no Brasil. A gente está falando lá daquele filme lá, O Ano que Meus Pais saíram de férias, né? O Karl Hamburger. Ele é filho de físicos, né? Físicos importantes, assim, a Amélia e o Ernst Hamburger. São figuras importantes, assim, para a física no Brasil, eles já, parece, se eu não me engano, eles já eram refugiados poloneses, né? Eles também eram fugindo do nazismo. Chega aqui, tem que encarar esses caras, né? Você imaginou o cara, assim, o cara é um físico, tá lá querendo estudar sua termodinâmica, suas partículas, e tem que ficar trocando ideia com essas bestas, né? São figuras, assim, muito toscas, né? Que não sabem o que falar. Eu fico muito chocado com isso, porque o povo brasileiro não é assim, não é gozado. Isso é uma minoria, né? Quando você senta para trocar uma ideia, tomar uma cerveja, trocar uma ideia com o pessoal, assim, o discurso flui livremente, você pode ter opiniões conflitantes, assim, mas, sim, o cara fala uma coisa aqui, outra ali, mas esse nível de besteira, né, é só desses caras mesmo, né, eles se afundam nessas bobagens, né. Estava cheio, né, no nazismo não tinha cara que ia lá procurar o martelo de Thor, né? Esses caras não estão longe disso, imagina o cara vai atrás do martelo de Thor, moçada. Esses filmes aí do Spielberg, aí, da Arca da Aliança, Cálice Sagrado, a gente fala, não, os nazistas, eles iam atrás, tinha equipe que os caras iam, montava, ia atrás de relíquias, né? A gente está falando de museu, assim, o Brasil ele tem uma cultura fantástica, houve dinossauros no Brasil, né? Sabe? O pessoal mostra dinossauro, essas coisas, aparece só o Jurassic Park, só fica aparecendo isso, que o Brasil não tem nada, né? O Brasil tem um monte de sítio arqueológico importante, isso daí não é divulgado, sabe? A diversidade cultural que a gente tem de tribo indígena aqui no Brasil, do pessoal nativo daqui, é enorme. Ainda tem bastante pluralidade disso daí. Nada disso é colocado, sem explorado. E os indígenas estão dizimados por essas ditaduras também. É um negócio que vamos falar. Porque no Brasil, eu estava inclusive dando uma olhada sobre isso, tem muita tribo indígena no Brasil hoje em dia, ainda que nem teve contato com o resto da população, digamos assim, do mundo normal, né? Eles ainda estão lá isolados, né? Então imagina o que a ditadura militar não fez com esse pessoal, que é gente assim que a população nem sabe que existe, né? Ou seja, pode ser que tenha tido aí uma série de tribos indígenas que foram pro saco aí, porque a gente sabe que os militares brasileiros são especialistas aí no desbravamento da Amazônia, mas eles devem ter aí dizimado uma série de tribos indígenas que provavelmente o mundo nunca vai saber que existiram por causa desse pessoal, porque eles também não tomam nota de nada, né? Eles simplesmente vão lá e tiram se for necessário. Tem um filme do Zerito Viana, que chama Abaeté, Sementes da Vingança. É um filme muito difícil de achar, né? Você vai ter que dar uma busca aí para achar. Mas ele conta justamente isso. Ele começa com um bombardeamento, bomba, não é? Bomba. Passa um avião, joga bomba em tribo indígena,
Aí vem uma equipe, assim, uma vanguarda, vai lá, mata quem está vivo, né? Criança, mulher, não quer saber, né? E aí você toma posse da terra, né? E é assim que funciona, né? Essas pessoas são tratadas como lixo, né? E essa informação, assim, o que aparece, né? O que você conta a história do Brasil? Você põe lá Dom Pedro II, aí aparecem esses malucos aí querendo, acha que museu é para falar da monarquia. Você tem que colocar essas coisas. Ninguém está falando para você apagar a história do Brasil, não é? Mas não é isso, não é, moçada? Calma lá, né? Vamos lá, pegar, coloca tudo isso, mas você explica o que está acontecendo, né? Esse pessoal é burro mesmo, né? Eles são uma exceção, eles são muito burros, assim, é uma coisa muito, muito esquisita, né? É muito estranho. É uma semeadura da besteira, né? Burrice, eles cultivam a ignorância, né? Pergunta assim para o próprio Sérgio Moro, né? Quando perguntar para ele quantos livros ele leu, não é? Quantos livros será que um juiz deve ler, né? Para ser um juiz? Biografia, você viu que biografia você leu, não é? Quer dizer, eu duvido que ele tenha lido um livro inteiro na vida dele, sabe? E é importante que você leia livro, sabe? O livro ele tem uma informação ali, a história e tal. Mas isso daí é ainda picada. Ainda mais hoje, que você tem a internet, que você acessa aqui, né? Você acha lá qualquer texto, não é? Em várias línguas, você consegue se virar, tem até um tradutor para te ajudar, quer dizer, não tem desculpa, né, para você não se embrenhar nesse universo, né? Mas não, eles não querem saber. Companheiros. Só uma coisinha para falar. terminar, né? Uma curiosidade, assim, também nesse negócio você falou da biodiversidade brasileira e tal, que as ditaduras também não costumam muito respeitar, né? Isso é uma história que eu já tinha ouvido falar, né? E eu acabei de pesquisar que eu achei uma matéria falando exatamente disso, confirmando a realidade da história, né? Não sei se vocês conhecem a Ilha da Queimada Grande aqui em São Paulo, né? No litoral de São Paulo, que tem aquele monte de cobra. Aí parece que durante no período aí, as vésperas da ditadura militar, né? Tipo, poucos anos antes de 61, as Forças Armadas brasileiras, elas bombardearam com napalm uma ilhazinha no Rio de Janeiro, similar à Ilha da Queimada Grande, que tinha aranhas venenosas. Né? Isso daí é um negócio muito esquisito, convenhamos, porque por mais que seja uma coisa razoavelmente perigosa, isso daí é uma coisa importante de você ter, né? Você não pode simplesmente ir lá e destruir uma ilha, porque isso aí é uma reserva biológica importante para você fazer estudo dessas aranhas, fazer pesquisa com relação a soros para antiveneno e pesquisa biológica em geral, né? Um reduto muito grande de aranhas. Eles destruíram a ilha com o uso de bombas de napalm, né? E era uma ilha infestada de flamenguinhas, que são aranhas pequenas e altamente venenosas. Caramba. Esse é o amor que os milicos têm pelo país, né? Tá aí a direita científica. Isso aí nem era ditadura ainda, era 61. Companheiros, é o seguinte, nós estamos no finalzinho, antes da gente reforçar aí o convite para o ato, só dar uma boa noite aqui para o Tuizinho Tosi, para o Rob Silva. Tuizinho fala da pornô chanchada. Ele diz: a turma do Reichenbach dizia: se não dá para fazer cinema político, vamos fazer cinema cochon. Jonas Alberto também, muito boa noite para você. Tuizinho Tosi. Carla Silva mandou um super sticker para gente, muito obrigado para Carla. É isso aí. Então, eu já passo para vocês, depois aqui do nosso boa noite, para a gente reforçar o convite aí para amanhã, aqui em São Paulo, 3 horas da tarde no MASP. Né? Nós temos atos aí em quase todas as capitais do país, então vocês podem se informar. Agora, no resumo do dia, que eu vou entrar daqui a pouquinho, eu vou falar todos os locais, né, em que vão haver atos. Então, vocês fiquem de olho aí. Bom, é isso. Fica o convite para todo mundo participar. Atos contra a ditadura militar, né, em várias cidades do país e no exterior também. Companheiros, queria que vocês falassem suas considerações finais e já se despedissem aí dos nossos telespectadores.
Eu queria chamar o pessoal aí que está ouvindo aqui, ó. Ouvindo não, agora esse é vídeo, não estou acostumado a apresentar podcast, eu tô achando que não tem vídeo, mas tem vídeo. O pessoal que está assistindo aqui o programa, né, a participar das nossas manifestações amanhã no dia 31, é importante isso, né? Aqui em São Paulo a gente vai estar aí montando uma bateria grande aí, com a bateria Zumbi dos Palmares, né? Fizemos uma convocação e você que está aí assistindo, né, está aqui em São Paulo ou tem condições de vir aqui, né, participar do nosso ato, é de grande ajuda se aparecer aí, quem sabe tocar um instrumento para ajudar na agitação, ou mesmo quem tenha o ânimo aí de um torcedor organizado para cantar as palavras de ordem aí, né, e auxiliar em eventuais confusões, né. O pessoal está convidadíssimo a participar aí para ajudar a gente aí na mobilização nos contra-atos do dia 31. Vicente. Então, né, faço das palavras do Kaká as minhas, né, também acho isso extremamente importante, né, e às vezes pode parecer assim, né, eu tenho 56 anos, tá certo? Quem me conhece sabe que eu não ando, eu tenho um problema, desenvolvi uma artrose no quadril direito, então, eu chego para convocar o pessoal para a manifestação, né, mas você vai, eu falo, ó, eu fui, né, quando eu era moleque, quando eu era bem mais novo, quando eu podia andar de boa, eu sempre fui em manifestação, sempre acho que isso daí é uma coisa importante, só que eu não consigo andar. E uma manifestação sempre é algo assim, você tem que estar preparado, né, para certas questões, né, que pode acontecer ali, pode acontecer violência, você pode sair correndo, né, então, eu não quero, assim, que seja tomado assim como um cinismo que você está fazendo um convite, você não pode, não é? Não se trata disso, né, se arriscar, dar a cara a tapa, cada um dá ela de um modo diferente, sabe? E ao longo da sua idade, assim, tal, não, você vai ficando velho, né, que o Lênin falou que de 51 o militante não servia para muita coisa, né, ele serve, né, talvez ele não sirva para sair correndo, né, mas ele pode ajudar em muitas coisas. Então, eu gostaria, assim, de salientar essa questão, que é bastante importante isso, né, você não pode ficar aí de braços cruzados esperando tudo isso acontecer, né. É uma coisa, assim, bastante complicada, essas comemorações, assim, eu não entendo por que, no momento, quer dizer, a gente até entende, mas a questão é uma coisa totalmente fora de propósito, né, numa data como a de amanhã, qualquer tipo de comemoração como essa que está sendo convocada, é autorizada pelo governo, etc., isso não tem cabimento, não é? E isso deveria ser suspenso, eu não entendo por quê. Mas, enfim, né, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, é isso aí, companheiros. Muito boa noite para vocês. Terça-feira que vem nós estamos de volta aqui em mais um Zuela. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí em mais esse programa, dizer que eu estarei daqui a pouquinho aqui no resumo do dia, junto com o companheiro Eduardo Vasco. Bom dia, boa noite também para o Herbert Tavares e para o Para Que Postar Só Tendo Fez, que mandou aqui um super sticker para a gente. Muito obrigado pela contribuição. Então a gente vai ficando por aqui. E terça-feira nós estamos de volta. É isso, Causa Operária TV, 24 horas no ar, e a gente se vê daqui a pouquinho no resumo do dia. Muito boa noite e até mais.